Boa tarde, gente. Nesse vídeo de hoje, nós vamos ver sobre mistura com solutos diferentes. Então, para que seja uma mistura, vai ter o quê? Mais de uma substância. E como são solutos diferentes, são soluções diferentes. Então, vamos pegar um exemplo para que vocês entendam. Eu vou explicando passo a passo como vocês devem fazer na questão. Vem a seguinte questão. Juntam-se 300 ml de ácido clorídrico a 0,4 molar. Molar significa mol por litro, então é concentração. E 200 ml de hidróxido de sódio. Então percebam, eu tenho duas soluções e os solutos são diferentes. A minha primeira solução, eu vou colocar o hidróxido de sódio. E a minha segunda solução vai ser do ácido clorídrico. O que eu recomendo para vocês? O primeiro passo, desenhe, porque desenhando vai ficar tudo mais claro. Ele disse que o hidróxido de sódio está com quantos ml? Tem quanto em volume? 200 ml. Então coloca aqui que são 200 ml. 200 ml é o que? Volume, o volume da solução. E ele disse que esse hidróxido de sódio, ele é a 0,8 molar. O que é o molar? Mol por litro. Se é mol por litro, significa que é concentração molar. Vou colocar aqui também que é 0,8 molar. E esse molar é concentração molar. Vou fazer a mesma coisa para a minha segunda solução. Vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2. Vou pegar as informações que foi dado no exercício do ácido clorídrico. Está dizendo que ele está com 300 ml. E esse 300 ml é o que? Volume. E eu tenho ele a 0,4 molar, que é a minha concentração. Que é a minha concentração molar. O que está dizendo? Que eu vou juntar os dois. Eu vou juntar os dois em um mesmo recipiente e eu vou ter a minha solução final. Eu não sei a concentração final aqui. Não sei. É o que a gente vai descobrir. Só que eu consigo saber qual vai ser o meu volume. Por quê? Porque eu juntei 200 ml com 300 ml. Então eu juntei, na verdade, na minha solução final, eu vou ter quanto em ml? 500 ml, que é o meu volume final. O que a questão está pedindo? Primeira coisa, na letra A solução final, ou seja, esse recipiente aqui, a da mistura, ele vai ser uma solução ácida, básica ou neutra? Essa é a primeira pergunta que nós vamos responder. Para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer, depois de desenhar os esquemas aqui, é montar a reação. Por quê? Porque estão reagindo uma base e um ácido. Toda vez que reage uma base e um ácido, vai formar sal e água. Então, vamos montar a nossa reação. Esse é o segundo passo, montar a reação. Então, colocamos a nossa base, que é o hidróxido de sódio, mais o nosso ácido. Lembram que vocês já estudaram. Característica da base é o OH, e quando ele se separa, sempre fica OH-. Se eu tirei o OH, fica sobrando só o Na. Se esse é negativo, o outro só pode ser positivo. Então, é Na+. Característica do ácido, começa com o hidrogênio e ele sempre separado forma H+. Como ele é o positivo, se eu tirei o H, só sobra o Cl. Por ele ser o positivo, o Cl vai ser o negativo. Sempre vai juntar o negativo daqui com o positivo daqui. Nessa parte, sempre a hidroxila vai ficar junto com o hidrogênio, formando o quê? Água. E o Na vai reagir com o Cl, formando o meu sal. Lembrando que quando eu junto Na e Cl, como eles têm cargas contrárias e têm a mesma magnitude, ou seja, mesmo valor,
que não aparece, mas é mais 1 e menos 1, eu posso anular essas cargas. Quando eu anulo essas cargas, vai formar o meu sal, que é o cloreto de sódio. Então, toda vez que eu reagir o hidróxido de sódio com o ácido clorídrico, vai estar formando o cloreto de sódio mais H2O. Então, a minha reação é essa daqui. Vamos, para a gente saber, mas para a gente saber quem é a solução ácida, básica ou neutra, a gente precisa saber se tem mais ácido, se tem mais base ou se eles estão em mesma quantidade. Se eles estiverem em mesma quantidade, vai ser uma solução neutra. Então, para isso, a gente vai para o nosso terceiro passo. Calcular o número de mol da solução 1 e da solução 2. Vamos utilizar a fórmula concentração molar é igual a número de mol dividido para volume. Vou fazer aqui para a solução 1 e depois vou fazer para a solução 2. A solução 1 é só voltar para as informações. Olha só que foi dado na minha parte da primeira questão. Está dizendo que o volume é 200 ml e que a concentração é 0,8. Só relembrando que toda vez que tiver em ml, eu preciso transformar para litros, ou seja, divide por 1000. Então, eu vou usar aqui. A minha concentração é 0,8. O número de mol é quem eu quero descobrir. E o volume vai ser 200 dividido para 1000, 0,2. Esse 0,2 ele está dividindo, então ele vai para o outro lado multiplicando. Então, meu número de mol é 0,16. 0,16. Significa que da minha base, que é a solução 1, eu tenho 0,16 mol. Vamos ver quanto que tem de ácido agora fazendo a mesma coisa, só que para a solução 2. Lembrando que os dados da solução 2 está dizendo o seguinte, que são 300 ml de ácido clorídrico e 0,4 molar. Lembrando que tem que transformar o ml, o volume, para litros. Então, vai ficar 0,4, número de mol que eu quero descobrir, e o volume é 0,3. 0,3 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Número de mol é 0,12 mol. Lembrando que isso aqui é de ácido clorídrico e que esse daqui é de hidróxido de sódio. Ao calcular a quantidade de matéria que eu tenho em cada substância, eu já consigo me dizer se a solução é ácida, básica ou neutra. Olha só, de base eu tenho 0,16. De ácido eu tenho 0,12. Quem está em maior quantidade? Quem está em maior quantidade é a base. Se a base está em maior quantidade, significa que no final vai prevalecer a força da base. Então, a minha solução ela vai ser básica. Respondemos o primeiro item. Só que nós também temos que responder nessa questão qual a concentração final do sal. Então, quando vocês estudaram cálculo estequiométrico, vocês devem lembrar que o professor falou o seguinte, gente, sempre que vocês querem descobrir a concentração ou a molaridade, qualquer coisa do produto, vocês nunca usam o excesso, vocês vão usar sempre o limitante. E para isso a gente vai descobrir a primeira coisa, quem é o limitante. Então eu vou pegar a minha reação, percebam que essa minha reação ela já está balanceada, ou seja, a proporção dela é de 1 para 1. Então, olha só, quando eu tenho de hidróxido de sódio, tem 0,16. Como a relação é de 1 para 1, quando tem 0,16 de hidróxido de sódio, que foi o que nós resolvemos no passo anterior,
também deveria ter 0,16 de ácido clorídrico, mas não é esse valor que tem. O valor que tem, que nós descobrimos, é 0,12. Então, deveria ter 0,16, mas na verdade tem 0,12. Se tem 0,12, significa que está em menor quantidade. Se está em menor quantidade, significa que esse é o meu limitante. E esse outro reagente vai ser o excesso. E lembre-se o seguinte, nós sempre usamos o limitante, nós não usamos o excesso. Para que isso? Porque nós vamos fazer o último passo da questão, é fazer a relação estequiométrica do reagente limitante com o sal. Então eu já sei que o meu limitante é o ácido clorídrico. Então eu vou fazer uma relação de quem? Ácido clorídrico com NaCl. Eu já sei que de ácido clorídrico eu descobri que tem 0,12 mol. Como a relação estequiométrica é de 1 para 1, significa que eu também vou ter 0,12 mol do meu sal formado. Com isso, eu consigo responder minha última questão. Se eu sei a quantidade de matéria e sei o volume final, eu consigo descobrir a concentração do meu sal. Vou utilizar a mesma fórmula, concentração molar é número de mol dividido pelo volume. Número de mol é esse, que nós acabamos de descobrir pela estequiometria, dividido pelo volume. Só que esse volume, gente, é o volume final da solução, ou seja, juntou 200 ml com 300 ml. Solução final tem quantos ml? 500 ml. Transformando isso em litro, vai ser 0,5 litros. 0,5 litros. 0,12 dividido para 0,5, lembra lá dos macetes de matemática, que dividir um número por meio é a mesma coisa que multiplicar ele por 2. Então, 0,12 vezes 2 é 0,24. O que? Molar. Essa responde a minha última questão, a concentração final do sal. Espero que tenha ajudado e mais uma vez, gente, lembre-se, para iniciar os estudos, comecem seguindo os passos. Depois de praticar, vocês estarão aptos para fazer o quê? Para fazer as coisas de maneira mais rápida, mas no primeiro momento, sigam passo a passo e bons estudos.